Os Estados Unidos disseram hoje que vão aprofundar a guerra contra o Irã. Um ataque de um submarino americano a um navio de guerra iraniano deixou pelo menos 80 mortos. E este ataque foi confirmado pelo secretário de Defesa americano, que o governo Donald Trump tem chamado de secretário de guerra. E não é por acaso esta nomenclatura. É a correspondente Priscila Yazbek que traz as informações ao vivo de Nova York com o que disse o secretário Pete Hegseth. Priscila, boa tarde. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. E agora, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, faz uma coletiva e ela já trouxe algumas atualizações em relação ao que disse Pete Hegseth mais cedo. Ela também reforçou o sucesso da operação, dizendo que Trump não blefa e que essa guerra contra o Irã mostra isso. Ela falou que eles esperam ter domínio completo e total sobre o espaço aéreo iraniano nas próximas horas. Também disse que os Estados Unidos receberam relatos de que Mojtaba Khamenei, que é filho do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, que foi morto no sábado, surgiu como principal candidato à sucessão e disse que as agências de inteligência americanas estão monitorando de perto a situação. E ela também disse que não é parte do plano atual, mas que não está descartado o envio de tropas terrestres ao Irã, algo que é uma preocupação muito grande por parte dos americanos, esse envio de tropas ao território iraniano, já que isso pode aumentar o número de baixas de oficiais americanos, que até o momento está em 6, né? 6 pessoas morreram durante essas operações. Agora, falando sobre o que disse mais cedo o secretário de Defesa, o Pete Hegseth, ele falou também que os Estados Unidos estão vencendo de forma decisiva, devastadora e impiedosa. Disse que os iranianos estão acabados e disse que a Força Aérea Iraniana não existe mais, mas que a Marinha repousa no fundo do Golfo Pérsico. E ele falou que as operações estão apenas começando e disse que Israel terá o controle total do espaço aéreo iraniano em menos de uma semana, algo que agora a secretária de imprensa da Casa Branca já disse que deve acontecer nas próximas horas. Sobre essa operação que aconteceu e esse ataque a esse navio iraniano, foi um ataque que foi feito por um submarino americano contra esse navio iraniano que estava atracado no Oceano Índico, na costa do Sri Lanka, e essa seria a primeira vez em que um navio é afundado por uma embarcação, por um ataque contra uma embarcação inimiga desde a Segunda Guerra Mundial. E segundo Pete Hegseth, esse navio estava em águas internacionais, acreditava que estava seguro, mas em vez disso foi afundado por um torpedo e, segundo as autoridades do Sri Lanka, 80 pessoas morreram. Inclusive foram divulgadas imagens dessa operação pelo Comando Central dos Estados Unidos. Pete Hegseth também falou sobre o período de duração do conflito. Donald Trump inicialmente estava falando sobre 4 a 5 semanas. Ele falou que Donald Trump dá o tempo e o tom desse conflito, mas ele falou que ele pode durar 4, 6 ou 8 semanas, portanto, já falando sobre um prazo que pode ser ainda maior, um prazo de 2 meses. Ele também foi questionado sobre o ataque que aconteceu àquela escola feminina primária que deixou mais de 150 crianças mortas, e ele falou que é claro que as forças americanas nunca tiveram como objetivo atacar alvos civis, mas que esse incidente está sendo investigado, mas mais uma vez não houve nenhum tipo de comentário ou de condolências prestadas a essas vítimas nesse ataque, que até o momento é o ataque mais letal contra alguma instalação civil desde o início da guerra. Também o secretário de Defesa falou que o líder da unidade secreta iraniana que planejava assassinar Donald Trump em 2024 foi morto nos ataques feitos pelos Estados Unidos. Esse não é aquele ataque a tiros que aconteceu durante um evento numa campanha na Pensilvânia em 2024, mas foi quando a inteligência americana viu que havia ali uma tentativa de um assassinato contra Donald Trump, e esse líder do Irã que teria orquestrado essa tentativa de assassinato de Donald Trump é que teria sido morto, então, durante esses últimos ataques, segundo Pete Hegseth. Também o general, que é o comandante principal das Forças Armadas dos Estados Unidos, participou dessa coletiva no Pentágono, e ele disse que os disparos de mísseis balísticos do Irã caíram 86% em relação ao primeiro dia, disse que os lançamentos de drones caíram 73%, e também disse que o Comando Central já estabeleceu a superioridade aérea no flanco sul e disse que agora os Estados Unidos vão começar a expandir a atuação para o interior
do país, e ele falou que as forças americanas vão atacar progressivamente e mais profundamente, então, o território iraniano. Ele também falou sobre a mudança de uma estratégia de ataque que agora os Estados Unidos vão passar a usar, em vez das munições de longo alcance guiadas, aquelas bombas de gravidade, ou seja, em vez daqueles ataques direcionados, os aviões vão começar, depois dessa superioridade aérea, a destinar, a atacar com essas bombas de gravidade. O que os especialistas estão dizendo, Yuri, inclusive o Steve Anderson, que é um general aposentado, que estava dando entrevista à CNN hoje, é que isso pode sinalizar que os Estados Unidos estão ficando sem essas munições guiadas. E ele disse, inclusive, que esse briefing de hoje o lembrou muito de um briefing que foi concedido também em 2003, logo no início das operações no Iraque. E ele falou que, assim como no Iraque, as forças americanas disseram que tinham destruído as defesas iraquianas, tinham estabelecido superioridade aérea, mas ele fala que os inimigos são resilientes, que o Iraque foi resiliente, que também o Irã é um inimigo resiliente, que ele pode se adaptar para estruturas subterrâneas e pode partir para uma estratégia de desgaste. E isso pode explicar por que o Irã também reduziu os ataques com os seus mísseis guiados e também os ataques por drones, porque o Irã pode estar entendendo que essa pode ser uma guerra prolongada, um conflito mais estendido. Então, ele diz que isso não é sinal, apesar das falas tanto de Pete Hegseth quanto de Caroline Leavitt, que apesar dessas falas, de essa projeção de sucesso, de que eles estão vencendo a guerra, não dá para dizer nesse momento que a guerra terminou, e ele diz que essa guerra pode se transformar também no que aconteceu, em algo parecido com o que aconteceu no Iraque, quando essas forças conseguiram se adaptar e estender esse conflito e trazer um conflito de forma mais prolongada. E isso casa, né, Yuri, com essa tentativa do governo americano também de fortalecer forças de oposição no Irã, já que o governo americano até o momento não está enviando forças terrestres para a região, e o que esses especialistas dizem, inclusive esse general... A gente está agora sem o áudio de Priscila Yazbek. Daqui a pouco a gente retoma. Priscila, deixa eu ver se foi só uma... Você viu que a Priscila estava mexendo ali no celular dela, talvez a gente consiga retomar o áudio, né? Não só a imagem da Priscila. Conseguimos? Então, Priscila, segue conosco aqui complementando a sua informação e já nos conta que autoridades do Irã teriam sinalizado a abertura à Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, para negociar o fim dessa guerra, uma apuração que vem do jornal The New York Times, Priscila. Exatamente. Então, essa é uma apuração também feita pela CNN, que conversou com fontes do governo americano, e segundo essa apuração, então, que foi feita pela CNN, o governo americano estaria conversando com membros da oposição no Irã para tentar armar essa oposição para que o regime iraniano seja derrubado. Então, o que eu vinha falando é que muitos especialistas têm dito que não é possível fazer e provocar uma troca de regime sem o envio de tropas em solo, sem o envio de boots on the ground, né, que é algo que os Estados Unidos tentam evitar para evitar a perda de vidas americanas, que é algo que é muito rejeitado pela população americana. Então, qual que seria o plano do governo Trump? Seria fortalecer os curdos, que são um grupo minoritário étnico que não tem um estado próprio, mas que já colaboraram anteriormente com a agência de inteligência americana, tanto no Iraque quanto na Síria. E ao fortalecer os curdos que estão no Iraque, eles conseguiriam talvez enviar armamentos para os curdos no Iraque e fariam do Kurdistão iraquiano uma base de lançamento para que essas armas sejam transportadas para os curdos que ficam no Irã. Então, há conversas também com a liderança dos curdos iranianos para que eles consigam fazer uma estratégia de dissuasão ali, ou de dispersão por parte do Irã. Então, o Irã tentaria, assim, usar os seus recursos para conseguir barrar esses ataques que poderiam vir dos curdos, e com isso a população iraniana conseguiria fazer um levante. Essa seria a estratégia que seria traçada pelo governo Trump, segundo essas fontes que conversaram com a CNN. Houve, inclusive, conversas de Donald Trump com o presidente do Partido Democrático do Kurdistão iraniano na terça-feira. Também a Axios e a CNN reportam que Trump telefonou no domingo para líderes curdos do Iraque para tentar falar sobre essa estratégia. E também há informações de fontes israelenses de que Israel também
teria atacado postos militares iranianos ao longo da fronteira com o Iraque, justamente nessa tentativa de fazer essa estratégia de trazer armamentos do Iraque para os curdos no Irã, para que a população iraniana consiga fazer esse levante com essa dispersão de atenção por parte das forças iranianas. E isso aconteceria, Yuri, porque justamente durante os protestos que aconteceram em dezembro do ano passado e em janeiro desse ano, a população iraniana foi massacrada. Há reportagens, inclusive, que foram feitas aqui nos Estados Unidos com muitos médicos do Irã que mostram que o que aconteceu nesses protestos foi, de fato, um massacre. Então, a população iraniana, que não é armada, não conseguiria fazer uma derrubada do regime iraniano. Como uma derrubada do regime iraniano também não aconteceria sem o envio de tropas terrestres, essa poderia ser uma solução que estaria sendo tentada tanto pelo governo americano quanto pelo governo israelense de fortalecer essas milícias para que essas milícias armadas conseguissem, então, trazer ali algum tipo de atenção por parte das forças de segurança iranianas e, com isso, a população conseguiria fazer esse levante. Mas o que vários especialistas dizem é que em outros momentos também, já anteriormente, aconteceu de haver algum tipo de cooperação entre a inteligência americana e os curdos iraquianos, e isso acabou depois trazendo alguns riscos e implicações que não foram planejadas ou implicações que não foram pensadas e antecipadas antes pela inteligência americana, já que a gente está falando de grupos armados, grupos que são fragmentados e, em alguns momentos também, esses grupos, eles tiveram ali algum tipo de cooperação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram algum tipo de cooperação prometendo a independência, por exemplo, do Kurdistão iraquiano, mas, no fim das contas, acabaram abandonando esse tipo de recompensa pela ajuda e pela cooperação às forças americanas. Então, o que os especialistas apontam é que esse tipo de colaboração é algo muito imprevisível e esse é só mais um fragmento, Yuri, para finalizar, de como os Estados Unidos e as forças americanas e o governo Trump pensaram talvez num início desse conflito, mas não pensaram num desfecho e não pensaram em como conduzir isso depois dessas operações iniciais. Então, eles aventam algumas possibilidades, mas que, segundo especialistas do governo Joe Biden, do governo Barack Obama, que trabalharam no Oriente Médio, eles falam que são opções que podem ser muito arriscadas e como a gente tem falado, né, o que Winston Churchill tinha dito durante a Segunda Guerra Mundial é que um líder, depois que ele inicia uma guerra, ele perde o controle sobre os acontecimentos. Então, talvez seja isso que esteja acontecendo nesse momento. Não se sabe exatamente o período de duração dessa guerra e como ela vai terminar.